Olá pessoal, tudo bem com vocês? Em nossa videoaula de hoje falaremos sobre regionalização, mas precisamente sobre a regionalização do território brasileiro. Primeiramente, vamos atentar ao conceito de regionalizar. O que é regionalização? Bom, gente, a regionalização ela diz respeito à divisão do espaço geográfico com base em alguns critérios pré-estabelecidos. Nesse sentido, regionalizar significa dividir o território em porções menores, tendo como base suas características particulares. O espaço geográfico brasileiro é o resultado da composição dos elementos naturais e culturais que variam de um lugar para outro. Falando especificamente de regionalização do território brasileiro, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é o órgão responsável pela elaboração dessas divisões em regiões. Atualmente, o Brasil é composto por 26 estados mais o Distrito Federal, mas essa divisão nem sempre foi assim. A primeira divisão oficial do território brasileiro ocorreu em 1940. Nessa divisão, o Brasil era composto por 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro, Leste e Sul. Em 1940, uma nova regionalização foi estabelecida e o Brasil passa a ter 7 regiões, que eram Norte, Centro-Oeste, Noroeste Ocidental, Noroeste Oriental, Leste Setentrional, Leste Meridional e a região Sul. Em 1960, uma nova divisão, voltando o Brasil para 5 regiões, denominadas de Norte, Nordeste, Leste, Centro-Oeste e Sul. Percebemos que são inúmeras divisões ao longo da história. Em 1970, mais uma divisão, que colocou o Brasil novamente com 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essa divisão, ela tem essa nomenclatura até os dias atuais, mas ela também sofreu algumas modificações. As mais recentes ocorreram em 1990. Essa regionalização oficial do IBGE, ela divide o território brasileiro em 5 grandes regiões, também denominada de macro-regiões brasileiras, que são Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Essa divisão, pessoal, ela leva em consideração critérios sociais, econômicos e aspectos naturais. Uma característica marcante é que ela respeita rigorosamente os limites de fronteiras dos estados, com a finalidade de facilitar os estudos estatísticos, a elaboração de políticas governamentais para o desenvolvimento de projetos específicos. Ao longo da história, nós podemos citar alguns marcos, como a junção do território de Guanabara ao estado do Rio de Janeiro, em 1974, a criação dos estados do Mato Grosso do Sul em 1977 e do Tocantins em 1988, a elevação dos territórios federais de Rondônia em 1981, do Amapá e Roraima em 1988, a categoria de estados e a anexação do território federal de Fernando de Noronha ao estado de Pernambuco em 1988. Além da regionalização oficial do IBGE, outra bastante conhecida e muito importante nos estudos geográficos é a que divide o território brasileiro em regiões geoeconômicas ou complexos regionais. Essa regionalização do Brasil ela considera aspectos históricos e econômicos diferenciadas entre as regiões. Uma característica marcante é que essa divisão ela não respeita rigorosamente as fronteiras territoriais, podendo um mesmo estado ter territórios em 2 regiões diferentes, como é o caso do estado de Minas Gerais, que, pertencente ao complexo Centro-Sul, o norte de Minas Gerais, por se assemelhar às características específicas do Nordeste, tem a sua definição como pertencente o norte de Minas Gerais, pertencendo ao Nordeste na divisão de complexo regional. O Maranhão também é um outro exemplo. Sua porção leste pertence ao Nordeste, já sua porção oeste vai ser definida como pertencente ao complexo regional amazônico. Falando especificamente de cada região, o Nordeste foi a primeira região brasileira a ser habitada. Entre os séculos XVI e XVIII, o Nordeste foi a região mais próspera e rica do Brasil. Mas com o passar dos anos, o Nordeste foi perdendo força economicamente. E isso se deu principalmente pelo declínio da cana-de-açúcar, que era a principal atividade econômica do país.
Outro fato que marca essa perca de poder, essa perca econômica do Nordeste, é a transferência da capital federal de Salvador para o Rio de Janeiro. Apesar do Nordeste, em função principalmente da mídia, ser conhecido como uma área pobre, seca, o Nordeste apresenta nos últimos anos um elevado nível de desenvolvimento econômico, industrial e principalmente no turismo. Um grande exemplo deste setor são os resorts, empreendimentos de investidores brasileiros e estrangeiros na construção da rede hoteleira e dos resorts nas áreas litorâneas para aproveitar o potencial turístico do Nordeste. A Amazônia, em comparação com as demais regiões do território brasileiro, teve a sua ocupação bastante tardia. Somente a partir de 1960, os governos implantaram aí diversos projetos na região. Podemos destacar aí a Zona Franca de Manaus, um polo industrial desenvolvido na região amazônica que impulsionou a economia da região. O crescimento econômico ele gera impacto ambiental e podemos levar em consideração os impactos nas comunidades ribeirinhas e também a perca da biodiversidade devido aí à urbanização e à industrialização, como o desmatamento e as queimadas para dar lugar aí aos processos industriais. Já a região Centro-Sul é a porção mais rica e industrializada do Brasil. Ela compreende aí os estados da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. É neste complexo que estão inseridas as maiores metrópoles do país, São Paulo e Rio de Janeiro, além da capital federal, Brasília. Esse complexo também reúne a maior parte da população brasileira, a maior concentração industrial e agropecuária, além dos principais portos e aeroportos, bem como as sedes importantes de empresas multinacionais. Os geógrafos Milton Santos e Maria Laura da Silveira, através de análises, propuseram uma nova divisão, denominada de 4 Brasis. Essa divisão leva em consideração o desenvolvimento técnico de uma região em relação às outras, levando em conta aí a urbanização, o emprego da ciência na agricultura e na indústria, a presença de centros de pesquisa, a quantidade de ferrovias e rodovias na malha de transportes e ainda a intensidade da ação humana sobre a natureza. O exemplo prático disso é a concentração industrial, que faz com que a região concentrada seja a mais dinâmica do Brasil. A região concentrada consiste dos estados pertencentes ao sul e ao sudeste do Brasil. Portanto, podemos definir que a região concentrada é a região mais dinâmica do país, por ser a mais rica, industrializada e urbanizada do Brasil. Diversos projetos políticos regionais foram desenvolvidos em nosso território. A SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, com o objetivo de propor políticas e ações para o desenvolvimento regional. A CODEVASP, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de projetos agroindustriais e agropecuários por meio do aproveitamento dos recursos hídricos. A SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, com o objetivo de promover o crescimento econômico e o progresso social dos estados onde atua e a integração desses estados. O DENOX, que foi criado em 1909, Departamento Nacional de Obras contra as Secas, e é o mais antigo órgão governamental de políticas regionais, atuante na região do semiárido brasileiro, realizando obras de proteção contra as secas e inundações e implantações de projetos de irrigação. Nós podemos citar aí as construções de diversos açudes, principalmente no Nordeste brasileiro, a exemplo do açude Caldeirão, em Piripiri, no estado do Piauí, que foi obra realizada pelo DENOX. Temos a SUDECO, Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, com o objetivo de desenvolver economicamente por meio de inovações tecnológicas, investimentos públicos, privados e políticas públicas. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje, uma síntese completíssima sobre a regionalização do território brasileiro. A todos aquele abraço e até o nosso próximo encontro.